Boa tarde, meu povo, boa tarde. Bem-vindo ao primeiro encontro de valor, segunda parte, parte 2, aonde a gente tem aqui grandes amigos técnicos do agronegócio e a gente vai compartilhar visões diferentes, né, vertentes diferentes do agro, mas todos, eu tenho certeza que todos aqui têm o único objetivo, que é a evolução do agronegócio, que é a expansão do agro, que é a evolução do agronegócio. Então a gente tem aqui técnicos, pecuaristas, produtores rurais, temos de tudo que é jeito, tudo que é lugar do Brasil. E a nossa principal ideia é mostrar para você, técnico que está assistindo a gente, ou agora ao vivo, ou vai assistir depois nas nossas plataformas, que existe um mundo muito maior, muito mais amplo e profundo do agro do que a gente, ou do que você conhece, ou do que a gente conhece. Estou aqui para aprender também. Estou aqui muito mais para aprender do que falar alguma coisa do nosso dia a dia, do normal, do batidão que a gente fala, né? Porque a gente às vezes está tão focado no batidão e esquece que existem novas ferramentas, existem outras formas de ver o agro e esse encontro multifatorial, multidisciplinar, ele vem exatamente com essa intenção, mostrar que existe muita coisa para ser melhorada dentro da fazenda e existem muitas ferramentas por trás, por gestão, por organização, né? E o assunto de hoje envolve agro, mas envolve dinheiro. Tem tudo a ver com dinheiro, e dinheiro é fundamental, né? Meu nome é Guilherme Galan, sou diretor da Valor Rural. Obrigado pela sua presença aqui. Você que também é participante vai poder fazer interações. Então a gente vai ter uma rodada na sequência aqui de um bate-papo. Vou chamar cada técnico para a gente bater um bate-papo aqui. E depois vai ter um momento que os técnicos vão fazer pergunta entre eles, se acharem interessante, se surgir alguma dúvida. E você que está aqui na sala com a gente também vai poder fazer uma pergunta para os técnicos, caso você tenha alguma dúvida, algum interesse, alguma colocação. Não precisa ser simplesmente uma pergunta, pode ser um comentário da sua região, né? Temos gente do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, MS, Brasil inteiro, isso aí, essa é a cara do Brasil do agro, né? É a cara do Brasil agro. Bom, a Valor Rural, vou começar fazendo uma introdução da Valor Rural. A Valor Rural é uma empresa de consultoria agropecuária que ela tem como objetivo aumentar o lucro de fazendas, né? Aumentar o lucro de pecuaristas e agricultores através da gestão de indicadores técnicos e índices e indicadores financeiros. Então, dentro da Valor Rural, nosso objetivo é pegar a fazenda, transformar ela em números e mostrar onde estão os pontos positivos, onde estão os pontos negativos para acontecer a melhora, para acontecer a evolução técnica e financeira da fazenda. E nesse tempo que a gente já vem trabalhando da Valor Rural há 3 anos, nós entendemos que o gargalo de toda fazenda é gestão. Gestão, números, 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 cada vez mais tem sido um ponto fundamental. E a gente pega um cenário como hoje, né? O milho bateu R$100. Historicamente, hoje o milho bateu o contrato agora de maio bateu R$100. É um número histórico. Quem um dia imaginar que o milho ia chegar a R$100 a saca, né? Há pouco tempo atrás, quando o produtor recebia R$18 a saca, era uma festa. Teve época que o Mato Grosso jogou milho fora, porque não valia a pena vender. Então hoje R$100 a saca, né? Temos o boi passando dos R$317 arroba, contrato de maio. Temos o soja, passou dos $30, né? Estamos falando de uma saca de soja, o dólar bateu 5,60 hoje, mas já chegou a quase 5,80. Estamos falando de uma soja de 170 e poucos reais lá em Paranaguá, 160 aí, provavelmente na sua, 165 provavelmente aí na sua cidade. Então, num cenário desse, níveis de commodities num novo patamar, trago aqui então técnicos para a gente falar um pouquinho do agro, mas principalmente o que cada um como técnico olha para o agro, né? E nada melhor do que a gente começar falando de dinheiro do que falar de crédito rural, né? Falar de dinheiro, realmente quem nos empresta dinheiro e quais são essas modalidades hoje que a gente tem para o produtor poder se organizar, né? Quanto mais a gente tem visto hoje no mercado financeiro,
e mostrando que existe dinheiro barato para o produtor se organizar, e é isso que eu quero ouvir um pouquinho da Mari. Ela vai abrir o microfone dela, é a nossa primeira participante. Mari, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, e eu vou pedir já para você se apresentar. Fala antes de a gente falar de negócio, de agro, de crédito, fala um pouco da Mariana Brescancin, certo? Certo. Boa tarde a todos. Acertou. São poucos que acertam logo de cara. Mari, fala a sua história. Mari é agrônoma, doutora, produtora rural. Conta um pouquinho da sua história, que é fundamental, porque eu tenho certeza que a visão do agro ela está baseada no que você vive ou viveu. Conta um pouquinho da sua história e depois a gente fala de crédito rural. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer ao Guilherme a honra de estar participando desse evento, né, e poder colaborar um pouquinho com essa conversa tão legal sobre dinheiro no agronegócio, né. E eu sou a Mari, eu sou engenheira agrônoma, sou doutora em fitopatologia pela Universidade Estadual de Maringá e sou produtora rural. E eu caí nesse negócio de crédito rural, eu acho que como a maior parte das pessoas sem saber o que era. E foi trabalhando com isso que eu vi qual que é o tamanho da importância do crédito rural para o produtor rural. E muitas vezes ele nem sabe que o crédito rural existe, né? E agora, sendo produtora rural também, eu vejo os dois lados, né? O lado de quem facilita o crédito rural e o lado de quem toma o crédito rural, né? E eu vejo que muitas vezes o produtor ele não sabe nem do que se trata. Exatamente. Você tem a experiência dos dois lados da moeda, né? E hoje você fala um pouquinho do produtor rural, que área que você atua, o que você produz. Aonde você está? Você está na onde? Você mora no Japão? Eu estou em Marialva, no Paraná. Eu produzo frango, sou avicultora e pecuarista. Legal. Pecuária de corte, de leite? Pecuária de corte. Eu trabalho com reprodução, com gado Senepol e com pecuária de corte normal. Legal. Senepol, você vende genética? Vende touro? Vendo touro. Quanto tá o preço do touro? Tá 9 mil à vista, 10 mil parcelado em até 10 vezes de R$1.000. Olha aí, ó, já fiz a propaganda, hein? E é bom seus touros? E é passível de financiamento. E são bons seus touros? São bons touros. Quem trabalha com a raça Senepol não trabalha mais com outra raça, né? É uma raça muito dócil, tranquila de trabalhar, tem bom resultado. Legal, eu gosto da raça. É uma ótima raça, uma ótima opção dentro do melhoramento e da produção de carne. Excelente. É uma boa opção para o cruzamento industrial, né? Quem não consegue, por algum motivo, trabalhar com Angus ou quer diversificar no cruzamento industrial, é uma opção bem bacana. A monta natural, né? Principalmente, usando touro, né? Legal, Mari. Bacana. E então fala um pouquinho. Bom, você quer falar mais um pouco de você, da sua história? É isso aí? Você é doutora? Isso aí, sou doutora, sou engenheira agrônoma. E onde sou produtora rural. E você tem uma empresa de crédito rural? Onde você eu tenho uma, além da parte da fazenda? Agora, eu trabalhei durante 4 anos no maior escritório de projetos agronômicos aqui da região de Maringá, né? E eu saí dele para cuidar das coisas da minha família, porque é o olho do dono que engorda o boi mesmo, não tem como a gente terceirizar as coisas que são nossas, né? Então, e aí, agora que as coisas estão mais organizadas, eu posso focar em montar um negócio para mim, né? Então, estou voltando a trabalhar com crédito rural, com projetos agronômicos. Aí você tem uma consultoria, uma empresa de crédito rural. Isso, uma empresa que faz projetos. Ah, tá, uma empresa que faz projetos. Isso. Entendi. E o... existe crédito? Existe, só que esse crédito, ele é caro. Ele é muito mais alto do que a Selic ou do que qualquer outro crédito. E quanto mais filhos a pessoa tiver no nome dela, mais caro vai ficando esse crédito. E para o produtor rural, como isso funciona, né? Ele é um juro subsidiado pelo governo. O governo, ele fornece esse crédito através de instituições financeiras por um valor muito menor do que uma pessoa normalmente conseguiria através do sistema bancário, com o intuito de alavancar a atividade rural mesmo. E
Por que ele é tão difícil, né, a princípio, do produtor rural acessar? Porque normalmente ele é acessado através de projetos elaborados por técnicos da área. Justamente por isso, para que as pessoas peguem esse crédito e realmente utilizem para melhorar a atividade rural, seja lá qual for, ou a agricultura, ou pecuária, mas através de uma assistência técnica. Realmente pegar esse dinheiro, usar na propriedade rural, para que a atividade rural melhore com o tempo, né? Que esse crédito ele possa se pagar, não pegar o crédito à torto e à direito e colocar em qualquer coisa ou com base em achismo, né? E aí, através desse projeto, que ele pode ser feito ou por engenheiros agrônomos, ou zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros ambientais, engenheiros agrícolas, o intuito é que o produtor tenha um acesso ao crédito mais barato do que fazer um crédito normal ou uma troca na cooperativa, por exemplo, que é a alternativa mais comum aos projetos de custeio, e melhore a sua atividade rural. E o que o produtor rural ele pode financiar? Né? Ele pode financiar. Tem duas principais modalidades de crédito que o produtor rural pode acessar, que é o crédito de custeio e o crédito de investimento. E o crédito de custeio, ele tem o intuito de custear as atividades normais de uma atividade, os custos operacionais de uma atividade rural, né? E que a opção mais comum que acontece é a troca na cooperativa. Mas ela é a opção, o crédito de custeio hoje ele é a opção mais barata para a compra de insumos. O que normalmente acontece é que o produtor rural ele não sabe que ele paga juros para a cooperativa. A cooperativa fala para ele, você tem aqui o valor que você pode pagar na safra, ou você pode pagar à vista e você tem um desconto. Mas, na verdade, não é um desconto. É um valor à vista e um valor a prazo com juros, né? Normalmente, esses juros é mais de 2% ao mês. Quando o produtor rural ele acessa o crédito através de instituições de crédito, no Plano Safra atual, ele paga de 6% a 7% ao ano, que é muito mais barato, né? Mas ele envolve uma certa burocracia. Por quê? Porque ele precisa ter um técnico ao lado dele para ele conseguir acessar esse crédito. Né? Ele precisa ter uma assistência técnica na grande maioria das vezes. E nos projetos de investimento, o que o produtor rural ele pode financiar? Basicamente, quase tudo que está relacionado à atividade rural. Pode financiar máquina, pode financiar gado, compra de touros, compra de sêmen, assistência técnica, serviços, construção de infraestrutura dentro da propriedade, uma correção de solo, reforma de pasto, construção de cerca, tudo que seja necessário para o exercício da atividade rural, exceto a terra. A terra não dá para financiar. Ainda. Até existe crédito para isso, mas ele é muito restritivo. Ele é só para agricultores familiares com baixíssima renda. Tem uma função social, né, nesse caso. E você falou um ponto bem interessante quando a gente fala em gestão, e eu bato muito isso para os nossos parceiros, fazer conta, né? Tem que fazer conta. Essa modalidade que você comentou da cooperativa, que é o famoso barter, né? Que ele acaba pegando dinheiro na cooperativa, só que ele acaba não pegando dinheiro, ele acaba pegando produto, né? Ele acaba... são dois grandes problemas, né? Por isso que eu falo que são possibilidades fora do batidão. E por que são dois grandes problemas? Primeiro porque ele pega esse dinheiro com esse desconto que você comentou, né? Que é um juros bem embutido. E segundo que ele troca por produto. Então ele acaba não tendo a possibilidade de barganha, de negócio, de ir atrás, né? Ele acaba tendo que escolher bons produtos, mas dentro do que aquilo a cooperativa está ali dentro. Você pode pegar qualquer coisa dentro do meu balcão. E isso também existe um valor agregado, né? Com certeza. O crédito rural de custeio, né, por exemplo, ele permite que o produtor rural ele se organize financeiramente melhor, que ele tenha capacidade de negociação
com as instituições onde ele vai fazer a compra de produtos, porque ele vai pagar à vista, né? Ele vai, de certa forma, transferir a dívida dele, né? Ao invés de dever para a cooperativa, ele vai dever para o banco. Só que para o banco é mais barato de dever, e uma vez que ele pega esse valor à vista, ele pega o valor total do custo da safra dele, ele consegue diminuir o custo de produção, porque ele consegue negociar os preços, claro, né? Além dele economizar nos juros, que dos juros do banco é mais barato que os juros da cooperativa, por ele estar pagando à vista, ele consegue negociar o preço. Então, às vezes, ele pode comprar em mais de um lugar, né? Não ficar fechadinho naqueles pacotinhos tecnológicos. Exatamente. Se você comprar semente aqui, você necessariamente tem que comprar esse tratamento, esse produto, esse adubo. E tem existe igual você falou, existe um pacote ali que acaba ele precisa comprar coisas que necessariamente talvez ele não precisaria naquele momento. Ele falta esse poder de barganha, né? E para o custeio, né? Que é o que a gente está falando aqui. Você falou dos juros, mas o que entra de garantia? E esse dinheiro cai o integral na conta dele e ele precisa apresentar a nota depois para o banco para mostrar que, olha, eu realmente gastei isso com isso. Como que funciona essa parte mais burocrática? Essa questão da garantia depende muito do relacionamento do banco com o agricultor, com o cliente, né? Pode ser desde penhor de safra, que é o penhor dos grãos. Vou pegar a minha soja, o meu milho e vou dar, até gado pode ser dado em penhor, né? E vou dar a minha produção em penhor. Daí, o que acontece? Quando você colhe esse ele fica depositado em favor do agente bancário, até você quitar o seu produto. Uma coisa que é legal, que normalmente as pessoas não sabem, é que o produto que está dado em garantia no banco, ele tem um seguro, que é o seguro penhor. Então, se, por exemplo, eu depositei a minha soja lá na cooperativa e pegou fogo, aquela soja tem seguro. Automaticamente. É um seguro automático. Ele é um seguro. Todas as garantias que são dadas para o banco, elas precisam ter seguro, né? E a safra, os grãos, o produto também tem seguro. Então, sei lá, eu estou colhendo e no transporte até o armazém, o meu caminhão sofreu. Se ele foi roubado. Foi roubado. A safra foi roubada. Esse com uma produto, cliente minha ele... safra passada, isso. O caminhão foi roubado indo no transbordo da soja, nesse caso. Então, esse produto está segurado. E outras coisas também podem ser dadas em garantia. Máquinas, imóveis, né? Então, tem várias coisas que podem ser dadas em garantia, mas isso varia muito de acordo com o relacionamento do cliente com o banco. Legal. Legal, bacana. Mário, obrigado, viu, pela sua participação. Você quer comentar mais alguma coisa de crédito que faltou? Você perguntou outra coisa depois e eu acabei me perdendo na hora de responder. Não lembro que eu perguntei. Não, é que o papo estava indo bem aqui, talvez eu não lembre realmente. Eu perguntei sobre a questão do barter, é mais barato, perguntei das garantias. Não, eu acho que eu falei isso, que o produtor precisa fazer a conta, né? Se ele tem essa quando ele faz a conta, ele vai optar pelo custeio. Porque o que acontece, que eu vejo, e a gente vai falar até daqui a pouco com o André sobre questão de sucessão familiar, acontece muito assim. Antigamente fazia muito sentido o produtor, eu sou de Campo Mourão, eu sou da terra da maior cooperativa da América Latina. Então, fazia muito sentido o produtor, por comodidade e por questão de falta de informação, não tinha muito mais onde ele ir. A cooperativa, não é uma ou outra, todas foram importantíssimas. E fazia muito sentido ela levava isso para o produtor. Hoje, o produtor tem muito acesso a informações de muitos outros lugares, né, de muitas outras formas, e hoje, como eu fiz a introdução, com os custos tão elevados, se ele colocar na ponta do lápis e fazer conta, e ver que existem outras possibilidades para ele
diminuir custo, vender melhor, é a saída dentro da gestão de qualquer área dentro do agronegócio, né? Com certeza. E o nosso setor primário, as margens são muito estreitas, muito né? commodity. Então, qualquer coisa que a gente consegue economizar já é uma forma de ganhar, Exatamente. né? A gente tem visto, né? Existe um novo patamar de commodity, né? Eu comecei dando a introdução do preço do milho, do boi, da soja, valores recordes. Só que o custo está vindo junto, né? A margem, o primeiro tombo, a margem foi o primeiro tombo que foi essa safra agora, o produtor riu, acordava 3 horas da manhã para dar risada, porque o primeiro tombo a margem foi muito boa, porque ele plantou num dólar barato e colheu num dólar caro. Agora, o segundo, não. Ele está plantando um dólar caro. E será que ele vai colher um dólar caro ainda, né? Existe muito Sim. A gente falou muito isso no primeiro encontro com o Tonetti, no mercado financeiro, porque não vai casar. Tem uma hora que as margens vão continuar apertadas. Commodity é isso, né? Margem apertada. Uma safra geralmente é muito boa e as outras 3 de 4 a gente passa dando um jeito, né? É isso aí. E uma coisa que eu acho legal assim do fazer o custeio é que o técnico que ele está te atendendo para fazer o seu projeto de custeio, ele é uma pessoa idônea. Né? Ele não é um vendedor da cooperativa, da revenda. O propósito dele não é vender produto, é montar o projeto para que o produtor tenha o melhor resultado financeiro. Então, e praticamente todas as atividades rurais podem ser custeadas, inclusive a avicultura, que normalmente as pessoas não sabem. Ótimo. Mari, obrigado pela sua participação de novo. A gente está muito feliz com a sua presença. Fica aqui que daqui a pouco vai surgir pergunta para você, tá bom? Tá certo, muito obrigada, gente. Obrigadão. Estou à disposição aí. Ótimo. Bacana, né? Dinheiro, quem não quer dinheiro barato? E fazer conta. Eu vou aproveitar e já dando, a gente falou sobre essa questão de cooperativa, de crédito, e eu queria chamar para essa conversa o Dr. José Viana Neto, que ele vai se apresentar também, e vou aproveitar, Neto, que você vai abrir o microfone e vai falar, que eu sou filho de advogado também, e vou falar para você que a gente nunca imaginou ter num bate-papo de agro um advogado e vai falar de coisa boa. E vou aproveitar também que antes de você falar, que eu sei que você vai falar e vai dar um show aqui pra gente, já quero mandar um abraço aqui, que eu vi que o Dr. Cássio de Paula Xavier está aqui presente com a gente. Você viu ou não? E só fera, cara. Vocês estão lascados no final, vai ter umas perguntas cabreiras pra vocês que se viram. Neto, brigadão de coração. Neto é um amigo, parceiro demais, gente boa, obrigado pela participação. E fala um pouco aí primeiro, antes de a gente falar de direito dentro do agro, fala um pouquinho do José Viana Neto, filho, neto de produtor rural. Fala um pouquinho da sua história aí, Neto. Obrigado pela sua participação. Vamos lá, boa tarde, primeiramente. Parabéns para a Mari pela apresentação dela. Então, eu sou o José Viana, sou doutor. Temos mais alguns colegas advogados aqui, o doutor Alcides, o doutor Daniel, o doutor Cássio, que está aí presente. O Alcides também está por aí, que bacana. Legal. É o nosso presidente da Sociedade Rural aí. Que legal. Privilégio. Olha aí, obrigado. Então vamos lá, eu sou advogado e trabalho também com o meu pai. Ele tem uma empresa, Iropara Casa Borracha, e eu estou aí assessorando eles, ajudando na elaboração de contrato. Então, eu venho falar para vocês hoje aqui da dificuldade que o produtor rural enfrenta na hora de fazer a venda e a entrega dos seus produtos. Como a Mari falou aí, muitas vezes, e você falou também, Guilherme, às vezes o produtor fica preso na cooperativa e fica preso à negociação que eles fazem, né? Eles impõem o valor que você tem que receber na hora de fechar o contrato. Então, aí a vantagem de você ter um advogado, alguém para te assessorar nesse momento. Então, o advogado ele vai entrar para assessorar na hora de você entregar o seu produto para a cooperativa.
que muitas vezes as cooperativas não observam, por exemplo, a cláusula de washout, que é o que eu vou falar hoje, principalmente, é que toda cooperativa ela tem que, na hora da venda, apresentar o valor. Por exemplo, se teve muitos contratos que a gente analisou, você viu aí, o produtor entregou a R$ 93, certo? E hoje a saca estava R$ 130, R$ 140 o dia que ele entregou. Né, deixa eu entender bem. Você está falando assim, tipo, o dia que ele fechou o contrato lá no plantio da soja, ele fechou o contrato a 90, né? Isso, a 93. E 93. E a hora que ele foi entregar agora em fevereiro, que ele já entregou a 140. Ele recebeu os 93 que ele acertou com a cooperativa lá em contrato. Positivo? Positivo, mas ele não ele recebeu em produto, igual a Mari falou, né? Ele recebeu em insumos. Uma parte de dinheiro e tal. Exato. Mas recebeu os 93. Exato. Mas aí que entra a assessoria jurídica, que a gente analisa o contrato para verificar se tem a possibilidade do produtor chegar mais próximo do dia da entrega. Mas porque ele consegue, tipo, sem quebrar o contrato, não é uma quebra de contrato. Não. Tem que verificar se tem a cláusula de washout dentro do contrato da cooperativa. Entendi. E aí a gente analisa e notifica a cooperativa para ela apresentar o valor da saca negociada daquele contrato. Então, aí que é a importância, igual você falou, de não ter só a assessoria de agrônomo, mas também do advogado. Ô Neto, quando ele vai assinar esse contrato, tipo, ele consegue mudar com uma assessoria jurídica antes de assinar, ou tipo, a cooperativa já tem um padrão de contrato, tem que assinar aquilo lá e depois ver? Então, aí com a assessoria jurídica vai ser muito importante, porque daí vai ter o poder de barganha do produtor, para verificar quais são os contratos que eles estão negociando, o valor que eles, para chegar próximo ao que eles negociam. Entendi. A cooperativa tem que ter lucro também, mas também não pode ter um lucro exorbitante. Entendi. Aí entra a assessoria. Ô, Guilherme. Legal, né? Essa discussão aí também de assessorar a questão do lucro deles na hora da entrega. Entendi. E essa questão, por exemplo, dos créditos, né? Vou juntar um pouco isso aí, a Mari. Você vai até essa questão do produtor ir assinar um contrato, que também é um contrato, né? Essa questão dos créditos. É importante também ele ter essa assessoria, assim. Porque no caso da Mari, por exemplo, ou no caso da Valor Rural, ou de outro técnico, a gente vai ver a parte técnica, né? A gente vê a questão da fazenda. Não vejo as letras entre linhas lá dos contratos, né? Exato. A gente pode analisar melhor questão de garantias, resguardar certinho os direitos do produtor. Eu até achei interessante, porque o que a Mari falou ali, da questão da carga, eu comentei porque tem uma cliente nossa que ano passado aconteceu isso que eu falei, não essa safra passada. Roubaram o caminhão dela na época da safra. No caso dela, bem lembrado, no caso dela, quando roubaram o caminhão, roubaram só o caminhão, não tinha carga dentro. Se tivesse soja dentro, a soja estaria segurada, positivo? No caso, não foi o caso dela, mas vamos pegar se fosse um caso, se o produtor não sabe que tem esse seguro, ele acaba... Alguém avisa ele, Mari? Ou não? Ou ele tem que ir atrás? Ou o Neto? Sei, vou deixar vocês dois falar um pouquinho. Vou juntar os dois aí. Alguém avisa ele, no caso, que você tinha um seguro dessa carga, ou ele tem que saber, ou junto do advogado dele, ele tem que saber que ele... Na verdade, ninguém fala para ele. O assessor técnico está aí para isso. Inclusive, a gente, no escritório que eu trabalhava antes, a gente teve uma situação em que o produtor depositou os grãos em uma cerealista no interior do Mato Grosso e o cerealista sumiu e não pagou ninguém. Ai, que beleza. E ele, tipo, roubou, né, na verdade, as pessoas. E ele conseguiu receber a indenização, mas porque a gente
montou todo o processo, acionou o seguro penhor, tudo, mas ninguém fala para o agricultor, olha, quando você faz um custeio e você dá o penhor da safra, essa safra ela está assegurada pelo banco. Se você dá um caminhão, o caminhão está assegurado também. Entendi. Então, tudo que é móvel, que é usado como garantia, ele está assegurado automaticamente. E aí, Neto, vem a importância do produtor não só assinar o contrato, como ter uma assessoria para saber o que o contrato dele está vigente, né? O que está valendo, né? Com certeza. E se um sinistro desse daí for negado, aí utilizar os meios legais para receber. E como todo financiamento tem essa cláusula de seguro, então vai ser inteiramente respaldado o produtor rural. Então, muitas vezes ele leva o prejuízo sem saber. E passou o tempo, não reclamou, não foi atrás, e ele assumiu esse prejuízo, que não deveria ser para ele, né? Por falta de acompanhamento, de conhecimento mesmo, né? Exato. É isso daí. Pode falar, Neto. Não, é isso. Então, legal. Essa é a importância de não estar só no meio agro ali, tem que estar o ciclo completo, igual o André falou e você falou no início. Nós temos que estar seguro para não ter prejuízo, as margens estão cada vez menores, então precisa de um auxílio. Legal. Ô Neto, saindo um pouco do meio jurídico, eu queria que você falasse um pouco, talvez, da parte do agro. Qual que é a sua relação com o agro? Primeiro, fala da sua relação. Sua introdução foi muito breve ali. Fala que você é de Maringá. Fala mais. Você falou pouco de você. Fala fala do seu pai, fala do seu avô. Fala da sua relação do agro. Porque senão o povo vai achar que por que você está aqui? Só porque você é advogado? Não. Quero que você fale da sua relação do agro também. Fala pra gente. Então vamos lá. Meu pai e meu avô são produtores rurais e tem a propriedade lá no Mato Grosso, em Paranatinga e Planalto da Serra, são criadores de vaca, trabalham com a cria há muitos anos e a gente vem acompanhando eles desde pequeno e vem acompanhando também toda a evolução que eles tiveram dentro da propriedade e com certeza aí com a tecnologia, com tudo, e eu acompanhei muito as dificuldades deles de entrega de produto, de assistência jurídica, né, de ter. Então, eu vi que tinha muita falta quando ele vai ter uma relação de compra. Então, é por isso que eu resolvi entrar no direito, para estar assessorando eles aí no agro. Ótimo. Ô Neto, fala pra gente, a gente está vivendo hoje no agro um momento muito especial, um momento único, que é essa sucessão, que é essa mudança de sucessão familiar, algo normal, né? E eu acho bacana, no encontro passado, no primeiro encontro, a gente estava o técnico Marcos Labori, grande amigo meu, zootecnista, você estava junto aqui no bate-papo, você viu o conhecimento do cara, 42 anos de mercado, ele basicamente viu a evolução da inseminação artificial, viu a evolução do Nelore, do Zebu no Brasil, e a gente está, essa geração de técnicos, essa geração de produtores, está passando, né? O normal da vida está indo, e está vindo uma nova geração. A gente falou, a Elisângela deu uma aula para a gente de como empresária, como gestão, como sucessora, e eu quero saber do seu ponto de vista, Neto, como que você vê essa evolução do agro, da pecuária, lá vocês mexem com pecuária, mexem com agricultura, mas como que você vê essa evolução do agro nos dias de hoje e como que você encara essa sucessão? O que você planeja, o que você pensa? Vai largar tudo, vai lá para o Mato Grosso? Como que você vai fazer essa gestão daqui a muitos anos, mas um dia isso vai estar na sua responsabilidade. Como que você vê essa transferência aí, né, do agro? O Guilherme, aqui nessa sala eu vejo bastante sucessores aqui. Temos bastante pessoas aí que os pais são agricultores, os avós,
e alguns já sucederam, igual o João da Sinergia aí, e eu vejo assim que a implantação da tecnologia está sendo muito benéfica para a agricultura, né? E essa linha jovem vem trazendo muita modernidade e tecnologia para o agro. E a gente vê essas tecnologias aí tudo na frente. Antes era a Fórmula 1, né? Hoje é dentro do agro. Eu vejo assim a dificuldade da sucessão. Dificuldade não, eu vejo uma facilidade hoje, porque os pais estão mais abertos à tecnologia, estão mais abertos à entrada de novas experiências. Temos aí o Marlon também, que é um sucessor também, que é convidado também. Eu vejo dessa maneira o agro, que a linha jovem está evoluindo muito, está ajudando muito a agricultura a dar essa alavancada aí, e essa modernizada que deu nesses últimos meses. Legal, beleza. Obrigado, Neto, viu, pela sua participação. É importantíssimo, é uma área que, por mais que, como eu falei, meu pai também é advogado, eu tô bem distante dessa área jurídica na prática, mas eu sei da importância do nosso dia a dia, e não é diferente dentro do agro, né? O agro, a fazenda é uma empresa que demanda tudo isso, né? Demanda a parte jurídica, demanda a parte de gestão. A gente, como eu falei, aqui dentro da Valor Rural, o nosso objetivo é desenhar a fazenda em números, transcrever ela em números. Porque quando você tem números, você consegue tomar ações, né? Você consegue tomar atitudes. Isso é característica de empresa, gestão. Então você tem que ter gestão jurídica, gestão econômica, pensar em alternativas para alavancar a sua produção, mas também não é só produzir, né? Vender certo, não perder, tem que estar respaldado. A gente tem que cada vez mais levar o agro como empresa séria, né? Como uma coisa técnica, com as suas ferramentas disponíveis, né? Exato, o agro virou uma empresa, né, Guilherme? A questão é que hoje, com os custos muito elevados, tudo o mercado sabendo de tudo, a gente precisa estar mais engrenado. Esse daí, questão de números de vocês, a Mari aí que com crédito rural, se procurando barganhar direto com o fornecedor, nós aqui da assessoria jurídica, para no contrato você não perder, para que você não tenha prejuízo maior, né, na hora de você entregar sua safra. Então, precisa todas essas engrenagens para que seja bem sucedido o agro. Isso aí. E nessa sucessão aí está sendo muito importante essa troca de experiência. Não só mais um cara rústico, né, que estava ali dentro do... Sem informação, né? Ia para o meio, igual você comentou do seu pai, seu avô, ia para o meio do Mato Grosso, ficava lá 30 dias, 60 dias sem ver notícias, sem nada. Voltava o mundo, né, para descobrir como. Ia na cidade para pegar uma informação. Hoje não. Hoje, esses dias, parece brincadeira, mas você acredita que nós estávamos numa fazenda, participando de um processo seletivo para contratar um funcionário para uma fazenda, e não foi a primeira pergunta, porque a primeira pergunta que o cara fez é quanto que ele ia ganhar. Mas se não foi a segunda, foi a terceira. Ele perguntou se tinha internet na fazenda, se tinha Wi-Fi. Hoje o cara não vai para a fazenda trabalhar se não tem conexão. Estamos falando do funcionário. Ele não vai para a fazenda se lá não tem Wi-Fi. Ele vai embora se o Wi-Fi é ruim. Então é esse nível de agro que a gente está enfrentando. Não é nenhuma grande fazenda. É uma fazenda média, boa, mas esse nível. Hoje o cara quer saber, eu vou trabalhar lá na sua fazenda, quanto eu vou ganhar e qual que é o meu trabalho e tem Wi-Fi lá? Então eu vou. É assim que funciona. Isso daí. Muito obrigado, Guilherme. Então, obrigado, viu? Fica aí que daqui a pouco vai surgir umas perguntas para você. E já que eu estava falando de sucessão familiar, quero convidar o André Ferreira, por favor, ativa seu som e vem participar com a gente dessa conversa. André, primeiro de tudo, obrigado pela sua participação. Se apresenta um pouquinho, fala um pouco de você e vamos falar um pouquinho dessa questão, dessa sucessão dentro do agro e também da gestão de risco. E daqui a pouco também nós vamos falar, logo depois do André, o Cimei, que vai falar de mercado financeiro e vamos falar de seguro agrícola, que também é fundamental. André, obrigado pela participação.
Por favor, Obrigado, Guilherme, pela... Fique à vontade. Obrigado pela oportunidade. Também agradecer ao Dr. Neto, José Neto, que me convidou também, fez a conexão aí, tá? Vou falar um pouco, para falar um pouco de mim, quero falar um pouco da minha família também, né, da minha história em Campo Mourão. Mas a minha formação é administração com ênfase em comércio exterior, em Curitiba. Sou nascido e criado em Campo Mourão. Fiz MBA em gestão comercial. Tenho alguns cursos da área financeira e da área de desenvolvimento do ser humano, Enneagrama, Dale Carnegie, Mastermind, né? Para a gente poder entender as pessoas e trazer um conforto para elas, né? E a gente também melhorar a gente mesmo. Tá? Falando da minha família, eu vou falar um pouco do meu bisavô. É muito legal ver as 3 gerações aqui, que nem o Neto, né? Falando do vô, do pai, né? E com essa cabeça boa. Então, ele teve uma boa educação aí, isso é muito bacana de ver. O meu bisavô e minha bisavó, eles são do interior de Palmeira. Então, ele começou fazendo negócio da indústria de madeireira naquela época. Com o irmão dele, não deu certo, brigaram, né? Normal hoje em dia. E ele veio para Campo Mourão em 1948. Então, ele é pioneiro da cidade. Naquela época, você comprava madeira, né? E ganhava terra. Então, assim, eles ganharam bastante terra aqui na região. Quem é de Campo Mourão aqui, ou conhece a região aqui, Vila Teixeira, Vila Corinthians, Vila Guarujá, era tudo deles. Né? Só que eles não se atentaram em alguns pontos importantes, chaves, né, que eu entendi hoje. Eles não se atentaram em mudança de economia e não se atentaram na sucessão dos filhos. Então, eles tiveram 3 filhos, meu avô e 2 meninas, minhas 2 tia-avós. O meu avô foi para a área industrial, área comercial. Então, tem caso dele aqui, para você ver que o meu bisavô deu uma fazenda para ele de café, produzindo, que na época todo mundo queria, a época do café também. Ele vendeu o café para pegar um ônibus velho e fazer campanha para política para ser vereador em Campo Mourão. Nem ganhava salário, né? Era diferente, né? Era por amor, mas era a época que a política era por amor. E era isso aí. Então, assim, você vai escutando essa história. Ele casou muito cedo, com 18 anos, meu avô, e 19 anos ficou viúvo. Minha mãe tinha 9 meses de idade. Então, em 9 meses de idade, ela foi criada por minhas tias-avós. E ele foi seguindo a vida dele industrial, né, na região, foi tendo outros filhos, casando de novo. Minhas tias-avós, uma casada com um dentista, que era uma área muito nobre, e outra com um empresário. A primeira teve 3 filhos, um filho excepcional. O marido dentista faleceu em um acidente de carro, indo na região aqui. Na época, com 40, 50 anos. Então, olha o impacto na família que a gente sentiu. Um impacto muito grande, porque a gente perde capacidade financeira e uma pessoa intelectual. A minha tia-avó, ela pagou a conta da água do mês, no outro mês ela ficou brava que veio a conta de novo. Assim, né? Aí meu bisavô veio e pagou, você não está usando a água? Então, você vê esse impacto na minha família de ver tudo isso. A minha outra tia-avó tinha 5 filhos. O meu tio-avô, o marido dela, morreu de doença. Né? Então, assim, eu vejo a estruturação familiar como foi dilapidando, né? Por não ter uma gestão de risco. Eu lembro que minha bisavó abriu o mapa de Campo Mourão, assim, tinha muito patrimônio. Só que não tinha nada gerando dinheiro. O que acontecia? Cara, IPTU comia 5 terrenos todo ano, 5, 6 terrenos. E foi indo. E foi indo. E isso foi um despertar para a minha vida, que quando eu fiz administração, era uma coisa que eu precisava para aprender a gerir meus negócios. Porque eu via minha família dilapidar patrimônio, né, por falta de gestão, né? E eu falo muito, né, quebrar aquele paradigma, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, eu ajudo as famílias nisso, a poderem a fazer uma blindagem disso do que eu senti na pele. E do lado do meu pai ainda, o pai dele faleceu com 40 anos em Curitiba, já era caixeiro viajante, já tinha 2 patrimônios lá, muito bem estruturado, e ele tinha 3 filhos, meu pai e 2 tios. A minha avó foi fazer doce na feira, que era a feirinha da Lago da Ordem lá, se for lá, ela está lá até hoje. Então, você vê como que situações acontecem na vida da gente, né? Pode acontecer com a gente a qualquer momento. E eu acabei me especializando no seguro sucessório. Acabei indo para essa área aí, baseado no que eu vivi na minha vida. Então, esse know-how que eu trago hoje no Brasil, eu sou detentor do maior capital segurado da operação do Brasil, baseado no que eu vivi na minha família. Legal. Uma ótima, bela história, com momentos complicados, né, trágicos, é o que você falou. E é um cenário, eu até puxei o gancho do Neto,
porque é algo que a gente tem vivido no agro, né? Essa sucessão. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos os pioneiros, né? O pessoal que trouxe a família Garcia, por exemplo, de Londrina, trouxe o Nelore, foi um do Brasil. Até pouco tempo atrás esse povo ainda estava na ativa, né? Então o Brasil ele tem um agro muito novo, na verdade, né? O agro do Brasil, a gente gosta muito de comparar o agro com os Estados Unidos, eu acho que está certo, em relação produtiva, mas em relação à gestão, eles estão muito à frente de nós. Mas é uma agricultura muito mais antiga, muito mais técnica, muito mais fases, né? O Brasil ainda é praticamente segunda, terceira fase do agro. Então, essa história aí que o André está contando, introduzindo a vida dele aí, falando um pouquinho dele, faz muito sentido no agro. E dentro do agro hoje, André, o que você tem trabalhado nessa questão de gestão de risco, de patrimônios? Como funciona o seu trabalho hoje, André? Dentro do planejamento financeiro, a gente faz a base, né? A gente nem construiu uma casa, de baixo para cima. Então, hoje, o patrimônio do agro é muito grande, né? Então, o que está acontecendo na operação no Brasil? Já tem alguns estados que já estão no teto máximo de imposto de transmissão causa-morte. Chega a ser 8%. Isso que o Brasil é um dos países mais baratos, né? Se você pegar o Japão, os Estados Unidos, é 40%. E a tendência agora já está tramitando aí para aumentar esse imposto de transmissão causa-morte. Então, aqui, esse dia eu estava falando com um fazendeiro e falou: André, meu avô tinha uma fazenda desse tamanho, meu pai tem uma dessa e a minha ficou assim. Que essa transmissão de bem, o agro não tem liquidez. Né? A gente está falando de patrimônio de 10 milhões, 20, 30 milhões, 100 milhões de reais, né? É o que for, é o que vale. Imagine você ter liquidez para 8%, 10%, e além disso a pessoa perde aquele fundador, aquela capacidade produtiva, né, que toca o negócio. Isso leva um tempo de luto, né? E essa transmissão de bens, ela é de um dia para o outro, você não tem como negociar, você tem que pagar o governo, e não é mais assim, eu comprei a terra há muito tempo, valor baixo, não. Quem dita o valor hoje é o governo. É o valor atual da terra. Valor atual da terra. Não tem mais não tem mais jeitinho, não. Se for o preço de hoje, R$165 a saca de soja, Campo Mourão, alqueire 2.000, 2.500 sacas, lá, né? Lascou, né? É isso aí. É isso aí. Então, o que eu faço? Né? Até tem muitos fazendeiros indo para hold, para a parte de blindagem. De hold tem 22 formas de holds no Brasil. Né? E você pode usar familiar, estrutural, diminuir a carga tributária, tem várias coisas. A gente orienta o quê? Você está fazendo a hold, você tem que integralizar. Então, o que aconteceu em Maringá esses dias? Morreu muita gente, eles montaram a hold, mas eles não tinham integralizado. O que é? Passado o patrimônio para a empresa. Dentro da hold. Porque você vai fazendo, é uma coisa que ninguém quer pensar, né? Mas a única certeza que a gente tem na vida é morrer e pagar imposto. Né? Então, assim, e o pessoal não integralizou, ou seja, não adiantou nada. E qual que é o meu papel? É a cereja do bolo. Eu consigo fazer um seguro sucessório em um período curto, né, utilizando a maior seguradora do Brasil individual, uma das maiores do mundo e mais ética. Que nesse período a gente traz um capital segurado para, se acontecer alguma coisa, trazer liquidez de um dia para o outro. Entendi. Para fazer a transmissão dos bens. E você pode fazer uma parte temporária e uma parte vitalícia. Então, o que acontece muito na operação dos Estados Unidos, né? Eu fui para Nova York, fui entender o que aconteceu no Trade Center lá, né? Igual a gente está vendo muito com a pandemia aqui, que ninguém falava no Brasil que aconteceu uma situação dessa. Claro. E a gente vê o seguinte, que é o seguro que você compra. Então, se você vai ter que gastar 1 milhão num seguro sucessório, ou seja, para transmitir os bens, porque a hold não vai evitar que você pague imposto. Não tem saída, você vai ter que pagar. Então, você faz um seguro de 500 mil, que você tem 1 milhão de liquidez no primeiro momento, e se nada acontecer, você comprou um seguro pro resto da vida. Gastou 500 mil, tem 1 milhão pro resto da vida. A gente chama de whole life. Por 10 anos, a gente pode fazer um período mais adequado para o cliente. Aí vem a consultoria, é o que a doutora Mari falou. O especialista está acompanhando. Às vezes o fazendeiro, ele não passa por aquela situação. Nunca passou, que nem aconteceu no roubo da carga ali, em algumas situações. Mas nós passamos todo dia. Então o especialista ele vai saber como agir muito rápido, evitando perda, evitando capacidade produtiva. Porque eu vejo assim, no momento delicado desse, tem muito aproveitador, e um erro que você toma errado, você perdeu 10 anos de produção do seu pai, 10 anos de produção do seu avô, você perdeu um legado.
Né? O patrimônio você deixa nas pessoas, o patrimônio é o que você deixa para as pessoas, o legado é o que você deixa nas pessoas. Então a gente faz essa blindagem trazendo liquidez. Bacana, legal, entendi. E faz muito sentido, não só pelo período que a gente está vivendo, que é um período trágico, né, de pandemia. Fora isso, é o que você falou, né, que talvez ninguém quer falar muito disso de morte, né. Mas, pensando em gestão de agro, eu conheço algumas histórias também nesse patamar, né, que o filho recebe uma herança que ele tem que vender uma parte para poder receber realmente a herança, né? Ele recebe, mas não recebe. Recebe uma fazenda enorme, mas ele já recebe, além da fazenda, a dívida de milhões. Ele tem que lapidar essa fazenda para poder receber a herança. Então, assim, num momento horrível, né? Além de tudo, num momento trágico, porque você perdeu alguém da sua família, você perdeu alguém, ninguém quer perder, mas é o que você falou. Nós temos até então era uma certeza que a gente ia morrer, agora tem duas, vai morrer e vai ter que pagar imposto. Então, e não é só morte, né? A gente, quando fala hoje desse conceito de seguro no Brasil, todo mundo remete à morte, mas existe outras coisas em vida, um diagnóstico de uma doença grave, né? Quantos fazendeiros gastaram milhões aqui para ir para o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, né? Para buscar o melhor tratamento. Né? Ou então você para de gerar renda quando gerar uma despesa. André, mas a gente tem muito... Eu, quando empresário grande, André, mas eu tenho muito patrimônio, se acontecer uma coisa comigo, eu estou blindado. O Schumacher também estava blindado lá. Acabou o patrimônio. Então, o que a gente está trazendo, assim, a tranquilidade, porque, assim, pode ter certeza, eu vejo muito caso de Covid que as pessoas me ligam na hora desesperados. Pode ter certeza, esse conforto financeiro num momento delicado para a sua vida, ou com uma doença grave, com alguma coisa, ele traz saúde, ele traz esperança, porque você sabe, você não está dilapidando patrimônio. Nessa hora ninguém quer pensar em dinheiro, mas assim, ele acaba, você sabe que você está atrapalhando a vida de alguém, está pegando dinheiro emprestado, ou está pegando aquela soja vendendo mais barato, por aí vai. Né? Pega aquele boi de vez de vender por 9, 20 por 5, para ter liquidez. Então nessa hora você tem uma blindagem, né? Isso é utilizado desde 1348. O seguro é muito antigo. Na cultura do Brasil que ele está defasado. Até a ideia é justamente a gente mostrar que exatamente isso, né? Existem outras ferramentas e o que você... Tem essa questão também de, a gente falei de morte, mas se preparar muito antes da morte, né? Não esperar acontecer, né? A gente fala assim, o seguro você faz com saúde novo. Ele sai mais barato, capital mais alto e você quita o seguro quanto antes. Entendeu? Essa é a vantagem. E o que você tem feito no agro hoje? Você tem feito para agricultores? Você atende bastante, agricultores, né? Atendo agricultores, empresários. O que assim, na prática, que realmente eles têm feito? Claro que cada situação é uma situação, mas você comentou isso, mas o que o produtor tem realmente feito dentro do agro? Pensando nessa sucessão de fazenda e tal. Ele tem feito o seguro pensando nos impostos, né, de causa-morte. Então ele já sabe que vai ter que pagar, que vai ter que transmitir. Ele já está bem. Eu tenho muito Mato Grosso, né, Lucas do Rio Verde. Lá o pessoal está muito bem estruturado. Lá o pessoal é uma empresa mesmo, assim. Eu fui numa empresa lá que está pegando um fundo americano. Os herdeiros já estão aí, estão nos Estados Unidos. Vai entrar um CEO no período da empresa. Então eles estão muito bem estruturados. Então o que eles estão fazendo? Seguro para o CEO, porque primeiro tudo você põe uma pessoa para gerir e se ela falecer também perde muito dinheiro, né? Então a gente tem feito muito seguro pessoa-chave nas operações, tanto de empresas do agro e do fundador, porque tá tudo no CPF dele. Hoje ele está deixando tudo no CPF, então ele tem 30 milhões, 10 milhões, cara, você sabe o número que a gente está falando aí, tem 30 milhões, e se ele morrer, aquele cara que foi lá para o Mato Grosso do Sul, passou frio, passou fome, levou família, passou toda dificuldade, ele vai perder 10 anos da vida dele, aqueles 10 anos sofridos para o governo. Então a gente faz o seguro para trazer essa tranquilidade. Entendi. Legal, André. Bacana, entendi, bacana mesmo. Lembrando que é o seguinte, depois, quando eu subir esse vídeo para o YouTube, vai ficar no canal da Valor Rural, lá vai ter o contato de todos os técnicos, se você quiser entrar em contato com eles, tirar mais informação, explicação, entender melhor,
todo mundo aqui está bem aberto a explicar mais e fazer negócio, né? O nosso objetivo é sempre fazer negócio e levar, né? Não é só ficar aqui igual papagaio falando, né? Nosso objetivo é levar isso para o campo, né? Nosso objetivo como consultoria, nosso objetivo como técnico é levar a informação até lá, né? Para o negócio realmente acontecer. André, brigadão, tá? Pela sua participação. Muito bom mesmo. E agora eu quero convidar Cimei Brandão. Não conheço pessoalmente. Na verdade, pessoalmente, eu só conheço o Neto e a Mari, que um dia a gente se encontrou lá na... Como que é o nome da... Evoa, não é Evoa, né? No Evoa, na aceleradora em Maringá. O André não conheço pessoalmente. E Cimei Brandão também não conheço. Então, se apresenta até para mim, Cimei, mas pelo currículo e pela indicação que veio... Nos ensina, Cimei, porque você que é o professor dessa tarde para nós. Obrigado pela participação. Imagina, obrigado a você. Por favor. Obrigado a você, Guilherme, pela oportunidade aí de estar apresentando para todo mundo. E olha, eu vou falar para vocês que eu na verdade, estou aprendendo aqui bastante, né? Falar um pouco de mim, eu sou engenheiro de produção, com mestrado em economia. Então, assim, meu negócio sempre foi trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei por mais de 20 anos no mercado financeiro. E nos últimos 4 anos que eu saí do BBA, saí do Itaú BBA, montei minha corretora e estruturei, em parceria com outros colegas de mercado, um braço, né, de investimento financeiro, né, que foi através do Lucas Ferrari, que veio o convite, né? Sim. Ele visitando nossos clientes da Capitólio aí no Mato Grosso, enfim, que veio o convite para a gente estar falando aqui especificamente um pouco de seguro. E eu também tenho, junto com a Regente Capital, a gente também trabalha na estruturação de obtenção, um pouco que tangencia muito o que a Mari falou, que é a questão de obtenção de crédito, mas a gente trabalha muito mais na questão, por exemplo, de emissão de CRA, de CRA. Então, especificamente no mercado de agro, né? Então, com o time lá da Regente Capital, a gente trabalha com emissão de CRA, né? Certificado de recebíveis agrícolas, e eu achei bem bacana não só a explicação da Mari, como também do próprio André, porque ele descreveu aqui que a gente, na verdade, tem gente, André, tem gente através do braço lá da Capitólio, porque eu também sou assessor de investimento, mas nos Estados Unidos tem assessor que simplesmente não aceita trabalhar com cliente que não tope fazer seguro de vida. É isso que ele está falando, isso que ele colocou aqui é fundamental. Eu fui anotando aqui alguns pontos de vocês, eu falei o que o André está falando de agro, gente, assim, esse na verdade, um problema recorrente, comum, em diversas famílias. Vou dizer assim, agroindustriais. Sim. E assim, eu, no meu período que eu trabalhei lá no Itaú, eu ajudei a estruturar, não foi 1, 2, 3 casos, mas foram dezenas de casos de sucessão familiar através de constituição de escrow accounts. Então, eu era responsável no banco por estruturar esse tipo de coisa. Então, a gente trabalhava junto com os corretores na questão de seguro de vida e tal. Então, assim, cara, bem bacana aí o que você falou. E, ó, subscrevo absolutamente tudo que você falou, tudo. E aí, você falou uma frase que eu falo diferente, que seguro de vida, quem compra é a tua saúde, o dinheiro só paga. Legal. O dinheiro só paga. Mas quem compra mesmo é a sua saúde. Então, assim, então, colocando aqui um pouco mais, né? Então, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, diferente de todos vocês, eu não sou oriundo do mercado de agro, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Só pelo sotaque, né, Só Brandão? pelo sotaque, Tava né? doido para falar que você era carioca. Fala para mim que você é flamenguista, vai. Sou flamenguista, Porra, claro, velho, sou flamenguista. Fala que você é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, vai. Bicampeão brasileiro, vamos ganhar de novo. Pô, fácil. Mas, e aí, como eu coloquei, né, há 4 anos, né, eu decidi abrir minha corretora de seguros. Eu tenho autorização para trabalhar em todos os ramos, né, e especificamente no foco de ramo de agro. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho no braço da Regente Capital, quando tem as demandas para emissão de CRA, e através da Capitólio, porque aí surgem situações específicas, por exemplo, um dos nossos clientes, ele tem uma floresta grande, quer fazer seguro, né, quer trazer para cá, tem a questão da subvenção,
que ele estava com outra pessoa que não atendeu ele de uma maneira adequada. A seguro ainda hoje ele ainda é muito vendido diretamente por bancos, né? Então, na hora que você fala com o banco, tem muita gente boa em banco, eu sou oriundo de banco, então não falar mal de mim mesmo, né? É engraçado. Mas a gente sabe que tem determinadas situações que você precisa do especialista, né, para tratar dos assuntos. E o que acontece muito é, mesmo que a gente não saiba com quem, a gente não tem expertise, nós temos a flexibilidade de procurar quem sabe. Exatamente, como o André está colocando aqui, como a Mari também está disponível aqui. Então, o que eu vim, na verdade, conversar aqui um pouco com vocês são assuntos assim, a importância do seguro como um todo, eu acho que, na verdade, já ficou muito claro, até mesmo no que vocês abordaram. Tá? Eu só anotei aqui alguns pontos, né, relacionados, vocês colocaram assim, na questão do transporte da soja, né, naquele exemplo do caminhão. Ali pode ter algumas possibilidades, como, por exemplo, a responsabilidade do seguro ser do transportador e não ser exatamente do proprietário da carga. Então, o transportador, muitas vezes, essa é uma área que eu atuo bastante hoje. O transportador, ele tem a responsabilidade do seguro pelo aquilo que ele está transportando muitas vezes, né? E o cerealista, que foi um outro exemplo que a Mário trouxe, aquilo ali está sob a custódia dele. Eu, durante meus anos de mercado de custódia no mercado financeiro, quem tem a custódia do bem é o responsável por aquele bem, né? Então, se o cerealista ele não fez o seguro lá se eu falar alguma palavra errada, vocês me corrijam, do armazém, ou do, sei lá, do nome do local que guarda. Não importa. Não, só complementando, nesse caso, você sabe que existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Nesse caso, o cara era totalmente mal intencionado, ele não tinha a intenção de indenizar ninguém, ele só queria sumir. Né? Ele só queria sumir. Mas ele assumiu mas assumiu a responsabilidade, né? Claro. É isso mesmo. E aí, assim, como que... Mas é um silo, tá, Cimei? Só para ficar... É um silo. É um silo. Silo vai ser melhor, Silo vai ficar melhor. E aí, como que a gente vê o mercado segurador hoje, né? Hoje, de fato, assim, a Mafra é a principal seguradora, né? Aí tem a Bradesco, a Azura, Tóquio, assim, então tem várias seguradoras no mercado, mas a Mafra, de fato, a maior, até mesmo por conta da proximidade do Banco do Brasil em distribuir o crédito, né, subsidiado pelo governo, então é uma coisa natural, né, o Banco do Brasil também ser, junto com a Mafra, o principal. E até um ponto que a gente colocou, né, até trocando com você de mensagem, mas assim, o seguro do agro saiu de 100 milhões de reais em 2006 para 2 bi em 2018. Então, assim, o próprio crescimento do mercado agrícola, não só assim, para vocês, produtores, que estão aqui nessa palestra como um todo, até mesmo as responsabilidades que vocês todos contratam, por exemplo, na entrega do produto, né? Então, assim, na entrega do produto aqui no Brasil, lá fora, então o Brasil batendo recorde atrás de recorde. Então, é sim fundamental fazer seguro. Eu acho que, como o André colocou aqui, as pessoas só lembram do seguro na hora que precisa. É sim necessário haver uma gestão de risco, tá? Eu vejo a iniciativa sua, Guilherme, de colocar as coisas em números, quando você fala número, isso sim, lá no Itaú BBA, assim, a gente realmente era literalmente viciado nisso, porque você de fato consegue visualizar de onde pode vir os problemas. E até mesmo antecipar as soluções. Eu falo o seguinte, quando eu estou tentando convencer a importância disso, eu sempre usei uma frase assim, que para mim o número é importante porque ele não carrega sentimento, né? 1 é 1, 10 é 10, menos 100 é menos 100. Então não tem... Quando a gente vai falar, por exemplo, mostrar os indicadores de uma fazenda, e você mostra que a fazenda daquele pecuarista está arrebentada, porque os números estão mostrando isso, ele pode vir com todos os argumentos, mas era a vaquinha mimosa, parará, meu pai fazia assim. Tudo bem, isso é sentimento. Mas número não, número é número não tem sentimento. E ele nos ajuda a tomar essas decisões, né, Cine? Sim, exato. E, assim, e até mesmo o programa de subvenção da questão do seguro agrícola, que pode chegar até 40% do subsídio, tem os tetos, né, tem os limites anuais, mas isso, assim, o governo brasileiro, e alguns governos estaduais, eles incentivam muito a produção agropecuária.
né? E na questão do seguro, assim, é nítido que você ter um subsídio de 40% do valor do prêmio pago, lógico que é importante. Quem que não gostaria de ter arredondando metade do seguro do seu carro né, pago pelo governo? Então, assim, é uma coisa para baratear o seu custo de produção, sim, tá? E que tem diversas possibilidades, assim, atende a diversos tipos de produção, não só de gado, mas de fruta, de grãos, de tudo, né? Você fez uma pergunta da questão da colheita garantida. Sim, isso é uma das possibilidades. Vamos lá, são coisas que eu... Deixa eu, antes de você entrar nesse assunto, só para o pessoal até, às vezes, a gente não, se todo mundo entende certinho. Fala para a gente, assim, na prática, seguro, né? Como que é o processo, como funciona, o que o produtor tem que fazer e no passo a passo, né? Talvez de uma forma não tão passo a passo, mas assim, na prática, vamos lá, a gente quer segurar uma lavoura de milho agora, por exemplo, no passo a passo, como que é o processo? Então, o processo do seguro agrícola, ele envolve tanto o detalhe do tipo de solo, a demarcação da área que vai ser cultivada, inclusive com longitude e latitude, a quantidade, assim, toda a área que você de fato vai ser plantada. E esse estudo ele é específico para cada tipo de operação. Ela não é comum. Existe um procedimento de uma maneira geral. Ele é esse, então ele envolve, inclusive, não é possível vender seguro agrícola em qualquer época do ano, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, que talvez fique mais claro para as pessoas. A gente, como corretor de seguros, muitas vezes chega aqui para nós a seguinte demanda. Eu posso fazer seguro de um carro batido? Não pode. Você pode fazer seguro de uma safra que já está, sei lá, um mês para ser colhida? Não, você não consegue mais. Não tem como mais. Por quê? Porque seguro, o principal conceito do seguro é assim, não é para você ter lucro na operação, ela é uma proteção, proteger o seu risco, é uma questão de gestão de risco. Então, inclusive, então tem até o período correto de você fazer aquele seguro, né? Então, passada aquela fase, então você tem, antes de dar as primeiras folhas, né? Você pode ter lá uma questão, é um seguro de replantio. Então, assim, tem coisas que é para o iniciozinho. Depois que passou um determinado período, aí você vai ter lá cobertura para, eventualmente, incêndio, granizo, excesso de chuva, né? Pragas, né? E algumas outras questões que matem a planta, certo? Isso é uma questão importante, de prejudicar a planta e a colheita não ser na produtividade esperada. Aí vem uma questão assim, existe seguro para proteger a sua produtividade? Sim, esse seguro ele vai ser feito de acordo com alguns parâmetros, de acordo com o que você está plantando e de acordo com a sua própria região e o histórico dela, né? Porque assim, até tempos atrás a gente tinha o seguro do custo, né? Eu gastei tanto para produzir a minha 100 alqueires, eu gastei X reais. Então eu tenho o seguro para devolver esse custo. Nos Estados Unidos a gente já sabe que é prática há muitos anos, muitos anos, a garantia da produção, que para o produtor é importante, né? Porque se você protege o custo, você simplesmente ele não tem renda depois para sobreviver, e aí vai. E você, quando garante a produção média, está relacionado o custo mais uma venda para ele ter um lucro, né? Então, existe também essa modalidade para a gente segurar uma receita, talvez, uma produção média. É isso mesmo. Eu ainda acrescento, Guilherme, que existe a possibilidade de você fazer o seguro do seu faturamento. Por quê? Por causa da oscilação de preço, tanto das commodities e até mesmo do dólar. Então, muitas vezes... E aí, quando a gente começa a falar nesse sentido, a gente começa a tangenciar umas questões de hedge, né? De hedge financeiro da operação. Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, mas você está falando algo muito parecido com hedge, porque assim, aqui dentro de um braço da Valor Rural, Cimei, a gente tem a parte da consultoria técnica no campo e tem a parte da consultoria de mercado futuro, né? Que é onde a gente faz os travamentos e hedge, que é uma garantia que você paga o prêmio, que é um seguro do seu faturamento. Então, o que você está falando é o hedge mesmo. Exatamente a mesma coisa. É isso mesmo.
É assim, a questão de fazer o hedge na bolsa, né? Você tem uma gestão profissional e acompanhamento, né? Sai evidentemente mais em conta do que fazer direto com uma seguradora. Né? Mas é possível também fazer seguro Pela seguradora. Pela seguradora, claro. Legal. E aí o que ela vai fazer? Ela também vai entrar na bolsa, ela vai fazer o hedge das posições que ela tomou com os pecuaristas, ou ela vai repassar aquela posição para os chamados resseguradores, né? Porque as seguradoras, muitas vezes, no mercado agro, dado o volume, né, se estão 10, 20, 30, 50 milhões de reais, uma seguradora sozinha, ela não assume esse risco todo. Ela distribui isso, né, com outras seguradoras na frente dela. Entendi. E o seguro, de fato, sim, faz de tudo, né? Faz desde máquinas, equipamentos, o silo, né? Estruturas, questão do transporte, caminhão, sabe? Na prática, você tem mercado para fazer seguro de A a Z no ciclo de produção agropecuária. Eu não entendi uma questão. Você falou ali de algumas empresas seguradoras. É sempre através dessas empresas. Você falou do banco, falou das empresas. O mercado, ele sempre, para fazer um seguro, ele sempre tem que procurar um corretor ou que tem envolvimento com uma corretora, uma seguradora. Sim, exato. Tanto o seguro agro, como assim, até para desmistificar aqui, na verdade ele tem só mais detalhes que precisam ser acompanhados, tá? Mas na hora que o seguro de residência do carro ou agro, todos eles são regulados pela SUSEP. Certo. Então, quem é que pode vender seguros? São apenas seguradoras. E aí e não é qualquer seguradora, ela tem que ter a carteira de agro aprovada, autorizada e tudo mais. Então, do ponto de vista do mercado segurador, não há diferença teórica, por exemplo, do trabalho que o André desenvolve. Tá? Então, existem seguradoras específicas de vida e previdência, né? Nem todas trabalham com vida, esse trabalho que o André desenvolve, nem todas as seguradoras trabalham, né? Assim como nem todas as seguradoras trabalham com agro. Mas aí você procurar diretamente a seguradora para te dar o auxílio e te dar toda a consultoria, no mercado de agro, eu acredito que assim, você vai ter algum suporte já diretamente nos locais ali onde você já está atuando através dos bancos. Porque realmente é muito especializado. Sem dúvida alguma, é muito especializado. Né? E não tem muitos corretores no Brasil. Os corretores eles são específicos, especializados no mercado de agro. Por isso que eu coloquei. A gente na Beprat Corretora, quando eu trabalho com agro, eu trabalho hoje é derivado de outros trabalhos que eu estou desenvolvendo. Entendi. Entendeu? Entendi. É exatamente isso. E aproveitando a sua presença, a gente falava de seguro, mas vamos falar também, fala um pouquinho do CRA, como que funciona essas emissões de CRA? O CRA, ele é... Já que o assunto é dinheiro, né? Então... Já que o assunto é dinheiro, né? Tá tudo dentro da conversa. Tá. O CRA, ele é um título, né, do mercado de capitais que você emite, você vende esse título para, essencialmente, pessoas físicas. E por quê? Porque ele tem um benefício fiscal, ele não paga imposto de renda. Entendi. Então, o CRA ele é estruturado através das securitizadoras, então tem securitizadoras agrícolas específicas que trabalham nesse segmento, e aonde a securitizadora ela vai avaliar o quê? Ela vai avaliar assim, os mesmos parâmetros que o seguro, os mesmos parâmetros que a Mari comentou na questão de crédito, certo? Assim, a sua capacidade de produção, ela é adequada, ela não é, qual é a sua expertise, haverá seguro nessa operação também, né? Haverá exigência de seguro, né? Para caso, vamos lá, porque é um certificado de recebível agrícola, que é uma promessa futura eu agricultor, fazendeiro, entregar uma produção que será vendida, né, para aquilo remunerar as pessoas físicas que compraram aqueles títulos. Entendi.
Então, hoje no mercado, por exemplo, grandes empresas trabalham isso com bastante frequência. Eu vou citar, por exemplo, a JBS, né? A JBS tem bastante emissão de CRA, tem outras empresas, né, que também trabalham com bastante emissão de CRA, e alguns fazendeiros, claro, que tem que haver um porte, não são pequenos fazendeiros que conseguirão acessar esse mercado, porque os custos iniciais eles são, às vezes, impeditivos. Entendi. Bacana. Simei, bacana. Obrigado, viu, pela sua participação. A gente falou da questão do seguro, né, da produtividade, que existe essa possibilidade. Falamos, acho, de tudo um pouco do seguro. Eu queria, antes de a gente encerrar, aproveitar de novo a sua presença, como você comentou da sua experiência dentro do mercado financeiro, e é um setor, é um braço que eu quero trazer cada vez mais para dentro do agro, pela importância dele. Igual você comentou, a gente tem uma parceria aqui com o Lucas Ferrari da Capitólio, que é um escritório que está abrindo aqui, que é de São Paulo, está abrindo um escritório aqui em Dourados, justamente para a gente levar essas informações de rede até para os nossos clientes aqui do Mato Grosso do Sul. Temos o pessoal da SVN lá de Maringá, que também faz esse braço para nós, tudo XP, faz esse braço de rede também para o Paraná. Mas o que eu queria de você, se possível, e se você puder fazer a gentileza, como você mesmo falou, que você é um técnico que está aqui no nosso bate-papo e talvez não tenha tanto o pé, a botina lá na fazenda, mas tá por dentro do agro, como que o Simei Brandão, né, do mercado financeiro, trabalhou no Itaú e tal, tem toda essa experiência carioca, mas como que você olha aqui para o agro, vamos colocar aqui para o interior para nós, ou como que o mercado financeiro olha hoje o agro, né? Ou até mesmo, você falou mais de 20 anos de mercado, como que você vê essa evolução do mercado financeiro relacionando com o agro, Simei? Olha, eu vejo com muita alegria, tá? Desde a minha época de estudante, fazendo mestrado, tá? Porque quando a gente fala de agro, a gente sempre, assim, estou vendo que tem doutores, o pessoal estudou bastante, gestão, MBA, administração, mas a gente sabe que, né, assim, dos países industrializados, desenvolvidos, o negócio é a gente fabricar carro para vender e tal, para exportar. E, assim, eu, há 20 anos atrás, né, quando eu já tinha para mim claro o seguinte, que não, a gente tem que investir no nosso setor primário. É o nosso setor primário mesmo, é mineração, é o mercado agrícola, por quê? Porque no fundo, a gente pode ficar sem carro, mas ninguém pode ficar sem comer. Sem comer. Tamo aí, Ninguém pode a ficar sem pandemia está comer. nos mostrando isso, né, Brandão? Exatamente. Então, e a gente viu que o Brasil, na minha opinião, eu não sei os detalhes, assim, eu não sou técnico, mas a gente vê recorde atrás de recorde de produção, sabe? A gente vê os americanos toda hora batendo na gente, porque vocês, no mercado de algodão, de açúcar, de soja, não sei o quê. Ou seja, nós já temos um tamanho de muita relevância. Você comentou que a gente está aí na segunda, terceira fase, né, assim, da questão comparada dos Estados Unidos. Eles, evidentemente, estão muito na nossa frente em diversos aspectos, mas eu entendo hoje que o setor agrícola nosso ele é fundamental para a nossa economia. Fundamental. A gente tem que, sim, cada vez mais fazer esse trabalho que o André está fazendo, sabe, de mostrar para as pessoas que estão lá na ponta da linha, sabe, que se o fazendeiro pai vier a falecer, assim, essa perda de dinheiro, essa perda de produção, ela é muito ruim para o Brasil como um todo. Para a família, especificamente, é uma tragédia, lógico que mas isso, na hora que começa a somar isso tudo, para nós, como brasileiros, a gente sente. E aí, ninguém sabe explicar os motivos. Só quem realmente está envolvido nisso aí, ou realmente, a gente que estuda, que lê, que está antenado com um monte de coisa. Então, vocês podem ter certeza que o mercado financeiro sempre vai apoiar aí o mercado agrícola, cara, os parâmetros do mercado financeiro, a Mari falou. Às vezes é difícil, às vezes é caro, sabe? As cooperativas, sabe, colocam muitas vezes de uma palavra, você até colocou, que eles falaram que não é
que não tem juros, mas coloca de um jeito que seja simples da pessoa entender. Né? E que no final das contas, na hora que juntou tudo, então aí, cara, você fazendo essa palestra aqui bem bacana. Legal. Obrigado, Simei. Obrigadão pela participação, pelos comentários, pela experiência. Sempre para agregar, foi muito bom. Pessoal, obrigado de coração. Todos foram... como eu falei na primeira aqui também, a conversa é boa, vai batendo papo, o negócio já passamos aqui mais de 1 hora, era mais de 1h30, era para ser um bate-papo rápido, mas quando o assunto é bom, conteúdo, né? Ninguém está aqui perdendo tempo falando abobrinha, só enriquecendo, o negócio flui. E então, agradeço demais de coração a todos. Vou passar para a segunda fase. Se algum técnico primeiro tem alguma pergunta para outro técnico, por favor, levanta a mão e eu vou orientar aqui. Se tiver alguma pergunta, alguém se manifeste aí, por favor, dos técnicos primeiro. Tranquilo, beleza? Posso seguir? Se tem alguma pergunta de algum participante, manda aqui no chat. Tem bastante gente aqui falando, agradecendo, falando que foi muito bom. Parabéns, parabéns, que legal, recebendo bastante parabéns, pessoal, parabéns, Neto, parabéns, Mari, parabéns, doutor Neto, parabéns, Simei, a Cláudia também deu obrigado pelo bate-papo, boa ideia, fantástico. Dos participantes, tem alguém que queira fazer uma pergunta, quer escrever no chat ou quer abrir o microfone, se manifeste aí, por favor, é a sua hora de participar também. Quer fazer algum comentário, não precisa ser pergunta, pode falar de onde você é, pode fazer um comentário. Se tem alguém aí que queira, por favor, se manifeste, que a gente abre o microfone. Teve mais pessoas na sala, provavelmente pelo horário tiveram que sair, mas temos mais alguns participantes. Se tiver algum participante que quer fazer alguma pergunta para algum técnico, por favor, também se manifeste. Por favor. Tranquilo? Ninguém? Ótimo, quer dizer que o negócio foi muito bem explicado. Pessoal, então, já que a gente não teve nenhuma pergunta, entre uma dúvida e nenhum comentário, queria agradecer primeiro a todos os participantes, todos participaram, mas Neto, obrigado pela presença, pelo conteúdo, Mari, de coração, obrigado também, André, show de bola, obrigado pela participação, Simei, de coração também pela participação, pelo conteúdo, muito bom. Pessoal que está ouvindo, o Cássio, que eu conheço, que eu não conheço, de coração também, obrigado por ter ficado aí. O conteúdo, o contato de cada técnico vai estar no YouTube, no final, na descrição do vídeo. E também, se você precisar de alguma informação, manda aqui em contato com a Valor Rural. Lembrando que é muito importante para você, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá no Instagram tem um grupo tem um link lá que você pode participar do grupo de WhatsApp do mercado da Valor Rural, que a gente faz essa troca de mercado futuro. E é isso aí, obrigado de coração, obrigado por todos pela participação. Espero que a gente tenha outros encontros, espero que nas próximas sejam presenciais e não só virtuais, né? E quem sabe lá no Rio, né, a gente todo mundo visitar lá para Niterói. Eu acho que vai ser muito melhor o encontro lá na beira em Copacabana do que aqui virtual, quem sabe, ou na fazenda do Neto lá no Mato Grosso. E um grande abraço de coração, obrigado por ter participado e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Valeu, valeu. Boa noite para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau. Descanso, tchau, tchau.